Então vamos direto ao índice da Trix e a gente mostra aqui rapidamente como é que estava a situação em março, né? Quem havia perdido espaço, quem havia ganhado, mas já vamos passar para a movimentação dos presidenciáveis em abril, né? E a gente fez esta conexão com a questão do INSS, porque o índice aqui já tenta captar um pouco de mudança de ponteiro em relação ao presidente Lula, que está aqui, né, de cima para baixo, ou melhor, de baixo aqui, dos que mais avançaram ali, ele está na antepenúltima posição. E quem se destacou aí nas redes foi justamente quem a gente estava tratando no início do nosso programa aqui, Lavareda, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seguido pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior. É verdade, o governador Tarcísio de Freitas, segundo os dados da Trix, apresentou uma forte recuperação, saiu de 5,61 em março para 15,83 agora. Lembrando que esse índice varia de mais 100 até menos 100. Ele incorpora toda a análise feita através de inteligência artificial do desempenho dos presidenciáveis nas redes próprias, né, e no que a Datrix chama de mar aberto, que são as redes dos influenciadores, redes dos políticos, ou seja, as redes não proprietárias dos presidenciáveis, e também a tonalidade, ou seja, comentários mais negativos, mais positivos, etc. O governador Tarcísio teve esse desempenho, né, notável aí, ascendeu para a primeira posição. O governador Ratinho Júnior manteve-se num patamar semelhante ao de março, né? Ele é um dos presidenciáveis com desempenho mais estável, mas é preciso lembrar que ele registra um volume reduzido de menções em mar aberto, ou seja, isso tem a ver com o conhecimento do governador, que é mais limitado. A própria população dos respectivos estados, né? E o presidente Lula caiu de 9,96 para 5,90. Aí entrou demissão de ministro das Comunicações, mais importante ainda, o fato de que o ministro indicado não aceitou o cargo, isso foi alguma coisa desgastante. Como eu tinha mencionado, o asilo à ex-primeira-dama do Peru e agora as denúncias de fraude, que, embora a Datrix tenha medido nesse índice que nós apresentamos hoje, apenas nas primeiras 24 horas, já havia um prejuízo aí que se percebia. Então, a recuperação que o presidente Lula tinha tido nas redes em março, agora ele recua, porque há uma queda de 74% de engajamento dos seus perfis em comparação a março. 74% de engajamento nos seus próprios perfis em relação a março, Yuri. Pois é, você tocou num ponto, Lavareda, essa, claro, da fraude do INSS, o tempo ainda vai dizer o quanto a resposta do governo foi efetiva para, obviamente, estancar uma crise que prejudica a imagem, mas você mencionou esse episódio do asilo para a ex-primeira-dama peruana, porque aí traz um fantasma que é muito ainda presente e que assombra o petismo e o próprio presidente Lula, que é a pecha de ligação com esquemas de corrupção, traz à tona questões envolvendo a Operação Lava Jato. O quanto, na sua avaliação, isso ainda é um fator que pesa contra a imagem de Lula e do governo? Qualquer mínima sensação de que possa se ter, né, aquela impressão de grandes escândalos de corrupção, como foi o Mensalão lá em 2005, como foi a Operação Lava Jato já no governo Dilma, o quanto isso, esse termômetro das redes, ele é bastante perceptível, bastante sensível a isso. Yuri, é preciso nós lembrarmos que em 2010, quando saiu da presidência, o presidente Lula contava com 85% de aprovação. Estou falando aí de uma média de várias pesquisas, 85% de aprovação. Hoje, mesmo nos melhores momentos, aí nós falamos em 2023, esse percentual chegava a 57, 26 pontos abaixo. O que explica a queda de prestígio do presidente Lula? Obviamente, a Lava Jato e o desgaste que se produziu em torno desse tema, corrupção, desvios, irregularidades, etc. Tudo que se aproxime desse tema e que coloque o governo e o presidente numa clave negativa, obviamente danifica a sua imagem. Essa é uma preocupação permanente, deve ser, etc., do governo, se prevenir de um lado e reagir rapidamente, como você lembrava. O trabalho da CGU, que é muito importante nesse sentido, eu acredito até, minha percepção, que fora esse momento específico, ele tem sido pouco divulgado e
ao que parece, a CGU tem sido bastante proativa no combate a desmandos, a irregularidades, etc. Agora, você tem toda a razão, esse é o calcanhar de Aquiles do governo e do próprio presidente Lula, independentemente da procedência ou não procedência das acusações, e isso vai acompanhar o PT e o presidente durante bastante tempo. Lavares, dá para a gente ainda destacar mais uma personagem, que é a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, aqui com um avanço bastante significativo. O que a gente pode atribuir a isso? Porque a gente viu, né, nesse período de abril também, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda buscando a mobilização nas ruas por meio de manifestações, tinha feito no Rio de Janeiro em março, em São Paulo em abril, na de abril a ex-primeira-dama participou. Em março ela estava se recuperando de um procedimento cirúrgico e em abril ela teve mais protagonismo. E além do episódio da própria internação de Bolsonaro, é ela quem acaba ganhando esse espaço nas redes quando o ex-presidente precisa ficar um pouco mais recolhido, como no caso da internação, ou mesmo quando ela participa ao lado dele de atos públicos? O Yuri, dois fatores contribuíram aí para essa grande reação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro no IDP, que é a batalha das redes sociais dos presidenciáveis, né? Em primeiro lugar, você lembrou as manifestações e todos os atos e postagens relativas à anistia, extremamente importante, e de outro lado, a presença, o acompanhamento e a comunicação que ela teceu em torno da operação do ex-presidente Bolsonaro. As postagens dela chegaram, segundo a Trix, somaram 1,7 milhões de interações nesse período de abril. E isso, obviamente, a aguindou para essa posição, nitidamente superior à posição que ela ocupava em março. Ela, dentro do bolsonarismo, hoje ela está digamos, quase na pole position. Obviamente, o governador Tarcísio é o preferido dos políticos, mas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela tem forte repercussão na base do bolsonarismo, sobretudo no segmento feminino e entre os evangélicos.